Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Ongarato e esse é o PodBiz, o Papo é Business. Hoje eu tô aqui na Mark, eu vim conversar com a Mariana Marques. Ela é CEO tanto da Mark quanto da Morfilia. E ela tem uma história incrível para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. E ninguém melhor que a própria Mari para contar um pouco mais sobre essa história e quem ela é. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Eu acredito fielmente que a gente precisa compartilhar histórias de sucesso, né? Nossa posição hoje, ela é desafiadora. Então, muitas vezes, não sabemos o quanto que foi difícil chegar até essa posição. Então, eu fico muito grata de ter vocês aqui para que a gente possa empoderar mais mulheres, mais profissionais a chegarem aonde eles merecem chegar. Exatamente. A gente olha vocês no cargo de CEO e a gente não imagina o caminho trilhado para se chegar até aqui, né? E Mari, ser CEO sempre foi o teu sonho, o teu objetivo? Na realidade, eu tive uma história muito desafiadora, né? Então, com 17 anos, eu engravidei do Lucas. E para mim foi um momento muito difícil, porque eu não tive o apoio dos meus pais, eu não tive o apoio do pai dele, né? E mãe solteira e ainda sem apoio dos pais foi um momento bastante desafiador e solitário. Eu tinha plena certeza, Bruna, que Deus estava comigo. Eu sentia a presença e que aquilo era muito necessário para que eu transforme a minha vida. Então, muitas vezes a gente fala que quando a única coisa que a gente não pode perder nunca é a fé, né? Mesmo não tendo apoio, né, das pessoas que talvez a gente mais busca naquele momento. Então, com 17 anos eu engravido e aí eu tenho o apoio, né, da minha tia e da minha avó, né? E aquele momento para mim foi muito desafiador, porque de alguma maneira a minha tia me pagou a faculdade, a minha avó me deu um carrinho e eu fui à luta, né? E quando eu vou buscar emprego, eu sempre fui muito comercial. Então, a única coisa que eu tinha plena certeza era que eu precisava fazer a diferença para a vida dele, que a vida dele seria diferente da minha, né? E obcecada com essa realidade, com essa missão de fazer isso por alguém, né? E sem dúvida nenhuma, sempre na fé e preservando os meus valores, né? Então, quanto mais a gente olha para aqueles valores, para a nossa verdade, com a conexão que tudo que você se determina com muito carinho, você faz a diferença, você termina sendo reconhecido. Eu me lembro a primeira entrevista, né, que eu fiz numa empresa para ser contratada como executiva, era para que eu seja secretária de um dos diretores da empresa, né? Porque, né, eu falava espanhol e inglês, e espanhol e português, e aí ele tinha uma vaga na área comercial. Eu sabia que ele tinha uma vaga na área comercial, mas a minha função, eu tinha 19 anos, era para ser secretária. E todos os comerciais eram pessoas acima de 21 anos, porque inclusive naquela época tinha uma regra que não era CLT, então só podia ser acima de 21. E aí eu fiz a entrevista com ele e eu disse assim, olha, para mim é uma honra poder ser sua secretária, mas eu tenho certeza que eu posso contribuir muito mais com o sucesso da sua empresa sendo a responsável pelos teus negócios e fazendo a diferença para o teu resultado. E aí ele olhou para mim assim, mas você não conhece da área, por isso mesmo, porque você vai me formar exatamente da maneira que você deseja. Eu vou ser a sua cópia, eu vou representar a tua empresa com olhar de dono. E aí ele olhou assim e eu falei, sabe por quê? Porque eu tenho um grande objetivo, eu tenho um filho para sustentar. E essa força pode ter certeza que dificilmente você vai encontrar em alguém. E aquilo para ele foi tão marcante que ele realmente entendeu, me deu a oportunidade e de fato eu tive o resultado que tanto eu prometi, né? Então, muitas vezes a gente questiona, né?
mulheres que de alguma forma viram mães, e o fato de virar mãe é um tempo que talvez ela desfoque no profissional. E eu posso ser um grande exemplo para dizer que o que me impulsionou para, de fato, hoje ser CEO, para, de fato, ter uma empresa, né? Para, de fato, fazer a diferença para outras pessoas e outras mulheres, porque hoje na Mark 70% do quadro de colaboradores são mulheres, porque realmente um filho, ele transforma a vida de alguém. Quando a gente fala assim, me diga o que é mais forte do que o amor por um filho, né? Então, eu acho que a realidade, né, quando você me pergunta o que te impulsionou a ser CEO, foi a grande necessidade de transformar a realidade do meu filho. Legal. Mari, já no início da tua história, tu fala da falta de apoio que tu teve dos teus pais, tu teve uma tia, uma avó que te ajudaram. Inclusive esse teu chefe, né, ele colocou fé nas suas palavras e ele te deu essa oportunidade, mas claramente resiliência foi essencial nesse início. Quais outras características fala assim, nossa, isso me ajudou muito a não somente a desistir, mas isso me impulsionou, isso me deu força. Então hoje, quais são as características que tu vês como sendo importante para que as pessoas cheguem onde elas querem? Seja lá onde for que elas querem, né? Bruna, a gente sempre tem inúmeros desafios, né? E às vezes a gente tem decepções, às vezes a gente se frustra, né? E muitas vezes se questiona, né? Faz sentido seguir? Então, uma das coisas que, de fato, eu acredito, principalmente porque, assim, eu não tenho uma história de... Minha família não tinha recurso, então eu estudei em colégio público. Então, é muito difícil quando você vem da comunidade, você entrar em alguma... você alavancar o sucesso com mais impulsionamento, porque a diferença de capacitação e de ensino que você leva é muito diferente daquilo que você pode agregar no mercado, né? Então, um dos pontos que eu mais acredito, principalmente hoje, que o ensino, a educação, ela está na palma da mão de qualquer pessoa. Todas as pessoas hoje, sejam da comunidade, sejam pessoas, né, com menos recurso financeiro, sejam as pessoas com mais recurso financeiro, todas elas têm acesso à informação. Então, o que eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, é que a capacitação, ela transforma. Então, eu tive a oportunidade, né, de estudar quando eu me via com meu filho, e aí é o esforço, né? Porque era muito difícil. Eu chegava, tinha que levar ele para a escola, então, para a gente acordar, né, com a criança, levar para a escola, termina a escola, vai para o trabalho, sai do trabalho, tem que pegar a criança, deixar com a vovó, pega com, né? Chega, deixa a criança, vai para a faculdade, volta quase meia-noite, tem prova, tem TCC, no dia seguinte tem criança, no final de semana, das 6 horas da manhã, a criança quer atenção, até porque durante a semana você não tem muito tempo para cuidar, né? Então, o nível de esforço que você tem sobre essa rotina, mas ao mesmo tempo a determinação de você ter a plena certeza que quanto mais você olhar para o teu desenvolvimento e você se capacitar, né, isso sem dúvida nenhuma vai gerar para você um resultado muito importante no futuro. Então, eu vejo que não desistir, e aí muitas vezes, Bruna, eu tinha em todos os lados que eu ia, por exemplo, meu carro, né? Eu tinha foto do meu filho, porque aquilo para mim era o meu foco. Aquilo me impulsiona. Talvez para uma outra pessoa impulsione o sonho de comprar uma casa. Talvez, assim, cada um, ou você pode ter a foto dos teus pais, porque você entende que você tem uma missão de transformar a realidade dos teus pais, não importa qual seja o seu sonho, mas sempre visualize o poder da visualização, o poder de você olhar
para aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, e a partir disso você impulsionar, porque eu acho pobre você querer só transformar a sua vida, né? A sua vida, ela é importante, com certeza, mas quando você transforma a vida de alguém, né, ela é mágico, porque você exerce a missão do give back, a missão de você fazer mais por alguém, né, e não simplesmente por você. Então, eu acredito que isso é o que traz o impulsionamento, porque energeticamente você tem uma conexão de alegria, de endorfina, de felicidade, porque, poxa, que solitário eu pensar só em mim, né? Cheguei no topo, eu estou no topo e com quem eu compartilho todo esse sucesso. Então, desde a base, se a gente tem a possibilidade de olhar muito mais do que para nós e a gente olhar para o todo, né, e ter objetivos muito mais compartilhados, termina sendo muito mais bonito quando você realmente chega à sua realização. Então, eu acho que capacitação é um ponto importante. Os objetivos, né, que te impulsionam e te trazem alegria é fundamental. E a parte de saúde emocional, Bruno, é uma das coisas que hoje está muito em alta, mas eu falo claramente que se nós não aprendemos a saúde emocional na infância, infelizmente, né? Então, quando a gente se vê num momento onde a gente está tentando, mas a gente não está bem, a gente está triste, a gente está frustrado, a gente recebe uma notícia ruim e aquilo nos deixa com vontade de desistir, se nós não estivermos muito fortalecidos na nossa saúde emocional, a gente termina perdendo a oportunidade. Às vezes estava tão perto de você chegar naquele seu desejo que você lutou por tanto tempo. Então, capacitação, projetos dentro da fé, da tua espiritualidade, do por quem você vai fazer, tenha um objetivo muito maior do que somente para você enriquecer só por você. E, sem dúvida nenhuma, inteligência emocional é fundamental para que você, né, passe por esses objetivos, essas dificuldades que você enfrenta. Legal, Mari. Muito bom. Achei, assim, adorei como tu trouxe essa resposta, adorei as dicas que tu deu. E falando, tu falou da questão do conhecimento, de se aprimorar, que o conhecimento está realmente para todo mundo hoje, né? Mas tem alguma dica de livro? E aí não precisa ser um livro só de capacitação técnica, né? Tu fala bastante do desenvolvimento emocional. E eu acho que, inclusive, isso, tem muita leitura disponível, tem muito curso no YouTube, Sim. técnicas de respiração, coisas que estão aí para a gente aproveitar, né? Tu terias alguma dica voltada para conhecimento que tu acha que pode agregar para as pessoas que estão buscando, então, crescer e se desenvolver? Bru, eu vou contar para você um livro que foi o grande marco na minha estrutura, principalmente foi na pandemia. É um livro muito simples, pequenininho, para quem não gosta de ler, né? Mas que mudou a minha maneira de encarar a minha vida, né? E talvez num momento complexo, né? Porque tudo fechado, a gente vivendo uma pandemia. E esse livro, ele foi me dando algumas dicas super importantes. Chama O Milagre da Manhã, né? E algumas dicas importantes que ele vai mostrando quais são as metodologias que você pode aplicar na tua rotina e no teu dia a dia para que você, de fato, tenha uma vida extraordinária. Todos podemos ter uma vida extraordinária desde que a gente trabalhe por ela, a gente acredite nela. Porque nós somos 100% responsáveis pela vida que a gente é. Então, quando a gente usa essa doutrina, né, um dos pontos que ele fala muito, que você precisa acordar às 5 horas da manhã. E aí você fala, caraca, acordar às 5 horas da manhã e fazer atividade física. Sim, seja o primeiro a acordar, seja um obcecado por você. Utilize a atividade física, que é uma grande maneira, é uma forma muito generosa de você cuidar do teu bem maior, é seu corpo, né? Porque não adianta você trabalhar 20 horas e o teu corpo, que é a máquina, você não cuidar dele, porque ele adoece. Então, você precisa ter a priorização sobre, né, a sua grande máquina, né?
Então, o fato de você acordar às 5, ele também tem, e é mágico isso. Eu recomendo que todos vocês façam por pelo menos 21 dias esse desafio. Um dia, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né, me desafiou, e ela me falou: Mari, eu vou te desafiar no milagre da manhã. E assim, e de fato, ela me transformou a vida. É uma pessoa de muita referência no nosso mercado, a Edna Vascellos, que hoje tem o Instituto Vascellos Goldoni, e ela é do meu mercado também, então é uma pessoa que realmente me inspirou a trazer um empoderamento da mulher, né? E o livro do Milagre, ele fez exatamente isso. Então, acorda às 5 horas da manhã, faz atividade física. É místico às 5, porque você tem um poder... quando você entra no detalhe do que é a natureza e você estuda um pouquinho as energias da natureza, é dito que a natureza, ela te oferece energia, né, até o comecinho da tarde. A partir dali ela recolhe, né? Então, quando você acorda em pleno oferecimento de energia, você recebe, você tem essa percepção de quando você acorda e faz atividade física, a sua meditação, que é o respirar e trocar essa energia com a natureza, ela te fortalece, né? Então, atividade física, aí depois você vai para a meditação, depois você faz a visualização, ou seja, aquilo que eu falei da foto do meu filho, da foto dos teus pais, ou seja, o que você deseja, visualize e realize, né? Então, o mural dos sonhos, o mural da vida extraordinária, ele realmente funciona, é mágico. E a gratidão, agradece aquilo que você já tem hoje. Escreve tudo aquilo que você já tem, porque muitas vezes a gente não reconhece tudo que hoje nós temos. Só o fato da gente ter um corpo saudável, uma saúde saudável, né? Já é muito em prol de muitas coisas que a gente sabe, de muitos outros desafios que outras pessoas têm. Então, o que você pode agradecer hoje com muita intensidade? Leve a gratidão transforma a sua realidade. E aí ele fala muito da leitura. Então, leia, capacitação, a capacitação transforma. Então, estou colocando algumas dicas desse livro que, de alguma forma, ele muda a sua vida pessoal, ele muda a sua vida emocional, porque ele cuida da sua emoção, e ele transforma a tua vida profissional, porque se você está bem com você está se capacitando, você está transformando a realidade de quem você é hoje em prol daquilo que você pode oferecer para o mundo. Legal, muito bom, Mari, adorei. Conta pra gente sobre a trajetória até chegar na Mark. Tu teve aquele primeiro emprego, onde tu cavou ali teu espaço na área comercial. Provavelmente foi um caminho com obstáculos, tudo que a gente já falou, mulher, mãe, mundo corporativo. Como é que foi essa trajetória até chegar na Mark? Nossa, eu estou preparada para isso. Teve esse momento do estou preparada, porque nem todo mundo tem, né? Vou assim mesmo sem estar preparada. Então, como é que foi essa transformação e essa jornada? Perfeito. O meu primeiro emprego, na realidade, foi vendendo Supradin na farmácia, vitamina, um multivitamínico, né? E eu adorava fazer, ter metas. Então, eu não tinha meta, porque eu era uma apresentadora de produto, né? Mas eu adorava ter meta. Então, eu falava, bom, hoje tem aqui 50 caixas, eu vou terminar essas caixas até às 11 horas da manhã. Então, eu terminava... Tu que colocava as tuas metas. Eu colocava as metas, entendeu? E era super divertido, porque eu tinha que trabalhar até às 6 horas da tarde, mas se não tinha produto, o que eu ia fazer lá se eu não podia apresentar mais os produtos? Então, para mim, era super divertido. Eu fazia o meu trabalho, né, dobrava o resultado deles e ia para casa mais cedo. Então, eu fui, né, colocando metas. Então, sempre fortalecendo, porque essa veia comercial, ela me acompanha desde criança. Minha família brinca que eu tinha 6 anos de idade e eu estava na praia. Aí eu peguei um saquinho de plástico, coloquei areia e fui vender na orla.
E falei Incrível, assim, tinha olha, pouquíssimo, escasso. mas as pessoas tinham que levar, né? Elas tinham que levar para São Paulo, né? Era a lembrança da praia. Ah, entendi. E aí eu ainda, e o melhor, eu tive gente que comprou, entendeu? Achou tão bonitinho aquela Sim. menininha querendo vender areia na praia, né? Que eu consegui arrecadar o meu dinheiro. Então, sempre foi muito gostoso, divertido, né? Trabalhar na área comercial. Então, na área de saúde, eu tenho 20 anos no mercado. Então, eu já fui de seguradora, já trabalhei em seguradora, operadora de saúde. Então, esse foi o meu primeiro desafio. E aí, depois, eu fui convidada para trabalhar em Big Brokers, né? Então, durante 10 anos, eu trabalhei em grandes consultorias, inclusive com consultorias internacionais. E aí, a partir dali, eu me vi, Bruna, com o preparo necessário, porque eu já tinha o olhar da operadora, tinha o olhar do Big Broker, né? E ali eu olhei e falei assim, eu tenho certeza que através da metodologia de olhar para as empresas como um conceito boutique, um conceito de atendimento humanizado, de trazer resultado, de ter uma equipe de entrega, né? Eu consigo alavancar uma percepção do meu cliente, que hoje em saúde é o maior custo depois da folha de pagamento. Então, nessa hora eu falei, olha, eu acho que nós temos uma grande oportunidade, né, de criar um negócio que, de fato, está latente, porque eu estou ouvindo do cliente que isso é uma oportunidade. E, a partir dali, eu falei, eu acho que eu tenho, sim, total capacidade de... Chegou o meu momento. Chegou o meu momento, mas, assim, quando eu tinha 16 anos, tem aqueles professores, aqueles cursos, nas escolas mesmo, no colegial, que eles fazem a identificação da formação de cada aluno, né? E ali você, eu tô mais para advogada, eu tô mais teste pra vocacional. Exato. Tava tentando lembrar. E aí, quando eu fiz o teste, foi engraçado porque o professor falou para mim, a sua veia é empreendedora, né? E aí eu nem imaginava ainda do Lucas, nem nada, né? Porque eu estava, né, ainda no colegial e eu tive esse feedback. Então, eu acho que a minha veia sempre foi empreendedora, porque ser empresário demanda risco, né? Ser empresário demanda um equilíbrio, né, emocional gigantesco, porque você tem responsabilidades totalmente diferentes da responsabilidade de ser um executivo. Então, talvez isso também tenha... eu acho que o cara lá de cima sabe, né, quem é jogador de futebol, quem é empresário, quem é executivo, e na minha visão, acho que eu sempre tive esse lado que me instigava para poder tocar um negócio. Por isso que a minha veia sempre foi... Eu fui de esporte, como até já te contei, né, que eu era jogadora de vôlei, e o vôlei, ele é essa orquestra, né? Quando você entra no jogo de vôlei, você orquestra praticamente um time. Então, os meus 7 anos de jogadora de vôlei me formaram a ser uma empresária também, né? Eu acho que isso contribuiu. E eu lembro também, tu falou do teste vocacional, só complementando aqui, eu entrei na faculdade super cedo também, com 16, e eu queria muito ser advogada. Mas assim, eu queria ser porque eu achava legal, eu achava bonito. E aí, na escola também aplicaram o teste vocacional, e eu lembro da psicóloga falando pra mim, não, Bruna, não. Assim, tá muito claro aqui que comunicação, tu tem uma veia fortíssima. E eu lembro que eu ainda fiquei pensando assim, mas será? Porque ser advogada é tão legal, né? E aí, naquilo de vou acreditar na ciência, eu me inscrevi para comunicação e deu certo, assim. Então, acho que o teste vocacional, ele ajuda muito também no direcionamento, né? E, Mari, aí tu abriu a Amarc, fundou aí a empresa, e a tua ONG? A minha ONG, ela eu falo que a minha alma está na minha ONG, né? Meu give back,
né? Eu falo que ter uma história com tanta luta, né? E poder chegar hoje a ser CEO, poder chegar a olhar os olhos do meu filho e dizer a gente conseguiu, porque eu não conseguiria sem ele, né? Hoje eu tenho uma pequenininha de 6 anos, sabe? Mas hoje eu sou o que eu sou porque ele estava do meu lado, né? Então, a ONG, hoje nós, do Amorfilia, a gente capacita mulheres da comunidade. Então, a gente capacita tanto para empreendedorismo quanto para empregabilidade. E quando eu posso oferecer a mão que um dia eu recebi de alguém que acreditou em mim, né? E eu cheguei aonde eu cheguei, eu sei que elas também têm essa força. Então, hoje, nós recrutamos mães, né? Ou seja, quem faz parte do Amorfilia no projeto Capacite uma Mãe, só são mães, né? Porque uma mãe, ela transforma uma família. Então, hoje na comunidade, nós temos mulheres com 35 anos e 8 crianças em casa, né? Então, como você transforma a vida dessas 8 crianças se você não transforma a vida daquela mulher que ela já não acredita que ela pode? Então, a gente trabalha psicológico, a gente trabalha capacitação, a gente trabalha o empoderamento. A gente já tirou mulheres à beira do suicídio, Bruno, né? Como que uma mulher vai se suicidar com uma criança pequena? Qual que vai ser o impacto dessa criança na vida, né? Então, esse ano nós capacitamos 120 mulheres, nós transformamos a renda delas em um aumento de 250%. É um impacto gigantesco, né? E essas 120 mulheres significa 500 crianças. Em 2024, a nossa missão é capacitar 200 mulheres. E se forem 200 mulheres, a gente impacta 1.000 crianças. Então, quando a gente estamos agora, né, no final do ano, em dezembro, quando a gente olha, a gente fala, eu vou doar um brinquedo, né? E a ONG já teve algumas funções também de doação de brinquedo. A gente já trabalhou em orfanato, tribo indígena, morador de rua, a gente já fez tudo. Mas é engraçado que ela se consolidou na minha história, né? Eu falo que tudo no final, a ONG já tem mais de 6 anos, mas nos últimos 2 anos a gente implementou o projeto Capacite uma Mãe, né? Então, quando a gente olha para esse projeto, a gente olha para essa missão e a gente pode fazer a diferença e não só comprar um brinquedo, a gente transforma a realidade dessas famílias e dessas crianças nesse Natal, porque é no Natal onde a gente informa para as mulheres que estão na lista de espera que elas ganharam um grande presente para 2024. E é nesse momento que a gente diz para essas crianças que a vida delas vai mudar. Então, a minha vida está destinada ao give back, né? Eu sou completamente apaixonada. Eu falo que minha alma está lá. E eu tenho, assim, convido a todos vocês, Amorfilia, venham até a comunidade. A gente faz um evento todo final Tô toda arrepiada, olha aqui. ele tá aqui, assim, é uma energia muito forte, é uma energia que a gente pode fazer a diferença, a gente tá aqui para fazer a diferença, e a única coisa que eu sempre falo, assim, eu não tenho controle de quanto tempo eu vou viver nesse plano terrestre aqui, né? Mas eu tenho certeza que a cada dia que eu estou aqui, eu tenho que fazer o meu melhor, em prol de alguém, seja em prol do meu filho, porque ele me empoderou para que eu possa ser essa mulher tão afinca, né, no propósito, porque eu transformei a vida dele, eu transformei a minha. Hoje eu apoio e ajudo os meus pais, né, ajudo minha avó, apoio a minha família, e a partir dali eu tenho a possibilidade de, estando com a minha família protegida, transformar a família de outras pessoas. Então é mágico. Mari, que honra ouvir a tua história. Me inspirou. Acho que todo mundo vai se inspirar também. Uma história com muita superação, com muita resiliência. A gente sabe, os dados estão aí.
com relação ao número de mulheres no ambiente corporativo. Quando a gente pensa numa mulher grávida, isso diminui muito. Então, eu tenho certeza que a tua história vai tocar muitas mulheres, principalmente. Quero te agradecer imensamente por compartilhar isso com a gente, por abrir aqui a tua vida, por contar pra gente sobre toda essa tua trajetória de superação. E antes da gente encerrar, eu vou pedir para tu deixar um recado para quem quer crescer, para quem quer... Enfim, que dica tu daria? Qual seria o teu recado? E aí tu pode pensar nas mulheres que hoje precisam ouvir uma dica para seguir em frente, para continuar, para não desistir, enfim. Perfeito. Você que está me ouvindo, receba com muito carinho essa mensagem. Você é protagonista da tua história. Você pode transformar tudo o que você desejar, desde que você acredite. Tudo que hoje nós recebemos, todos os dias, é uma grande prova para a gente chegar onde a gente deseja chegar. Mas a coisa mais importante é que você acredite fielmente que os problemas eles são muito menores do que o que você vai conseguir gerar quando você ultrapassá-lo. Então, tenha fé, busque a sua luz, busque o porquê e se empodere de tudo que você hoje já conquistou. E mesmo que nesse momento você se sinta fraca, saiba que você está no momento certo, na hora certa, para você se transformar e ser mais uma pessoa a fazer a diferença para esse mundo. E se você quiser, eu tô aqui para a gente conversar. A gente vai disponibilizar, pessoal, os dados da Mari, o LinkedIn dela, para quem quiser fazer contato. Novamente, Mari, muito obrigada por compartilhar com a gente. Foi incrível te ouvir, foi gostoso ouvir a tua história. Sei que isso vai ajudar muita gente. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Pod Bis. Até lá!